Irmãos, hoje nós damos um início a uma nova caminhada como igreja. Pela misericórdia do Senhor, nos últimos 3 anos a gente já tem passado por algumas cartas, já temos passado primeiro pelos quase todos os livros do Antigo Testamento, fazendo as exposições nos sábados. O Senhor já deu graça da gente ouvir a exposição de boa parte do Evangelho de Lucas, pelo irmão Joelson. A gente já ouviu, irmãos, as pregações nos sábados também, se os irmãos lembrarem, sobre os atributos de Deus. Já passamos pelas pregações da carta de João. Esse ano finalizamos no início do ano Gálatas. E hoje, irmãos, como igreja, a gente vai começar mais uma exposição de uma das cartas do Novo Testamento. E digamos que essa não é uma caminhada qualquer, né? Nenhuma das outras foi, né? Mas é uma jornada, irmão, dentro de umas cartas que Paulo escreve, mais rica, mais profundas e mais belas da palavra do Senhor, que é a carta de Paulo aos Efésios, né? Quando a gente abre o livro de Efésios, já deixa aberto aí também, por gentileza, vamos lá na primeira página, no primeiro capítulo. Quando nós abrimos Efésios, nós estamos diante de um texto, irmão, que ele mostra, eu posso dizer dessa forma, a altura, a profundidade, a largura do que Deus tem falado na sua palavra sobre a graça de Deus. É como se o apóstolo Paulo, se a gente for colocar uma ilustração para as crianças verem aí, né? É como se Paulo nos estivesse levando assim, ó, a subir uma montanha e olhar assim, ó, para tudo aquilo que a palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto para o Novo Testamento, Paulo nos levou lá em cima e falou assim, ó, olha só aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus vai fazer em Cristo Jesus. Então, essa carta, ela tem uma profundidade muito grande, irmãos. Ela, só para os irmãos, não é um panorama, mas é como é a primeira pregação que nós vamos ter nos próximos meses, é como se fosse uma pregação que abrange tudo o que nós vamos ver, porém focados nesses 2 primeiros versículos aqui da carta. E vocês vão ver que essa carta de Efésios, ela tem 2 partes. Ela é dividida, a primeira parte, em questões teóricas, questões profundas, teológicas, na verdade. Seria questões teológicas profundas. E a segunda parte é a aplicação prática daquilo que nós estudamos na primeira parte. Então ela tem 2 grandes blocos, vamos pensar assim, a carta de Efésios. Essa primeira, riquezas teológicas profundas. E a segunda parte, as aplicações dessas riquezas teológicas profundas. E essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso. Então, é uma das cartas da prisão. E Paulo escreveu várias cartas, em Efésios é uma dessas. E veja bem, irmãos, mesmo Paulo acorrentado, mesmo ele sendo castigado, vamos dizer, não castigado, porque, na verdade, ele estava sofrendo essa privação de muitas coisas, né? Mesmo estando em todas essas circunstâncias, ele estava em alegria. Veja bem, estava em alegria. E o motivo para ele estar em alegria, mesmo preso, era simples, segundo o que a palavra nos fala. Ele enxergava a glória de Cristo e o poder do Evangelho transformando os corações. Quando ele recebia a carta, recebia a notícia que aqueles irmãos, para as regiões onde ele passou, estavam sendo abençoados pela graça de Deus e eles estavam sendo transformados. Isso enchia o coração dele, tanto que nós temos em algumas cartas das prisões que Paulo ele fez todos a guarda romana conhecer o evangelho, mesmo preso, ele pregou o evangelho para todos. Então Paulo ele tinha uma alegria muito grande, irmãos, era a glória de Cristo e o poder do evangelho transformando essas vidas. E essa carta que ele escreveu, a carta aos Efésios, né? Ela foi destinada aos irmãos da cidade de Éfeso, tá? Então, a cidade não é Efésios, a cidade é Éfeso. E os irmãos de Efésios, tá? Ele escreveu essa carta para essa cidade, para esses irmãos, e essa cidade de Éfeso, as crianças, atenção, pode ser alguma coisa que vocês desenhar aí, tá? Essa cidade de Éfeso era uma cidade muito grande, muito rica, ela era muito também religiosa. Só que ela também era muito cheia de pecado, de idolatria. O paganismo era muito grande lá. Lá ficava uma das maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana, ou da deusa Ártemis, se a gente for olhar pela mitologia grega.
esse templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E era uma cidade, irmãos, onde o dinheiro, a magia, o paganismo, ele se misturava com a fé. Então era um terreno muito complicado. Mas foi nesse lugar que Deus levantou uma igreja viva, uma igreja fiel e também cheia de graça, como nós vamos ver nessa carta de Efésios. Paulo vai escrever para esses irmãos, e por meio dessa carta, ele também fala com a igreja, tem falado com a igreja nos últimos 2 milênios. Porque assim como os Efésios, aqueles irmãos daquela cidade, nós aqui de Cambará também passamos pelos mesmos processos. Nós vivemos num mundo cheio de distração, num mundo cheio de complicação, de confusão, de valores distorcidos, principalmente nos dias de hoje. Nós conseguimos ver de uma maneira bem mais ampla o que está sendo distorcido, os valores que a palavra de Deus tem nos dado. E se a gente não estiver atento, e se a gente não ter atenção, nós corremos o risco de esquecer quem somos e a quem pertencemos. Por isso Paulo começa essa carta lembrando quem somos e onde estamos. Veja bem, no versículo 2 ele vai falar assim: aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Em outras palavras, ele está falando mais ou menos assim, vocês vivem em Éfeso, mas vocês pertencem a Cristo. E é exatamente isso que Deus quer nos lembrar nessa série de exposições que vamos fazer na carta de Efésios. Todos nós aqui vivemos neste mundo, mas nós não pertencemos a ele. Nós somos de um outro reino. Então, nos próximos meses, irmãos, nós vamos andar juntos por essa carta, apenas 6 capítulos, mas de muita riqueza, irmãos. Nós vamos passar, versículo a versículo, passo a passo, descobrir o que significa viver em Cristo. Presta atenção nessa expressão, em Cristo. Nós temos aqui, nesses 6 capítulos, ela é repetida mais de 30 vezes, essa expressão, em Cristo. E essa expressão é o coração da carta de Efésios. Ser cristão, porque na realidade ser cristão é isso, é estar em Cristo, unido a Ele e viver a partir dele, certo? E por causa dessa expressão, o título que nós vamos dar a essa série é Em Cristo, a nova vida, a nova família e a nova esperança. Porque a carta de Paulo aos Efésios, ela mostra que a graça de Deus não apenas nos salvou em Cristo Jesus, não apenas. Ela também nos inseriu numa nova história de vida, de comunhão e também de uma esperança eterna, olhando para a glória futura. E para começar, então, a exposição, essa caminhada que nós vamos percorrer pelos próximos meses, nós vamos olhar para os 2 primeiros versículos da carta. Eles são, irmãos, como uma porta de entrada para tudo que nós vamos ouvir. Ele sustenta, tem uma base. Paulo vai nos mostrar de onde vem o chamado, o nosso chamado, né? Quem somos em Cristo Jesus e quais são as bênçãos que recebemos do Pai. Então, esses 2 versículos que nós vamos ler resumem o Evangelho. Porque o chamado vem de Deus, a identidade vem de Cristo e a bênção vem do Pai. Então, a partir desses 2 versículos, pequenos versículos, nós vamos enxergar todo o panorama da carta. E vamos sentir também esse convite de Deus para que nós possamos ingressar nessa nova jornada. Uma jornada que vai ensinar o que realmente significa viver em Cristo Jesus. Então, acompanhe aí na leitura, esses 2 versículos apenas. Os irmãos acharam, vou fazer a leitura aqui. O título da minha versão está Prefácio e Saudação, que é o início da carta. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um início, Senhor, de uma carta a ser exposta aqui na Tua igreja, Senhor. Clamamos para que o Senhor possa nos dar graça, Senhor, de sermos edificados por ela. Abençoe, Senhor, a mim, que irei fazer essa exposição, essa pregação, Senhor, mas clamo que o Senhor abençoe os meus irmãos também, para que eles possam ser, Senhor, nutridos pelo Teu Espírito, para que eles possam, Senhor, através dessa carta, serem edificados, Senhor, e refletir a imagem de Cristo mais e mais nessa terra, Senhor Deus. Nos ajude em comunhão nesse momento, que todos nós possamos prestar atenção, Senhor, e Te louvar com
essa ação, estar atentos, ouvir com atenção. Pai, para que o teu nome possa ser glorificado entre nós, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, irmãos, o primeiro ponto que nós vamos... o irmão Josso falou ontem na exposição, achei até interessante. Eu não tinha notado, Josso, mas é verdade. Não é uma regra, mas como ele falou, que a maioria dos pregadores batistas, eles dividem as pregações em 3 pontos. E realmente, depois eu comecei a perceber isso. É verdade, acho que a maioria das minhas exposições foram em 3 pontos. E não é uma prática fixa, mas, irmãos, nós vamos fazer essa pregação, esse primeiro momento, em 3 pontos também. Que, primeiro, o chamado vem de Deus, a identidade vem de Cristo e as bênçãos vêm do Pai. É que nós vamos ver nesses 2 versículos apenas. Então, olhando para o primeiro versículo, na parte A, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então, antes de qualquer palavra sobre salvação, sobre a igreja, ou sobre a obra do Espírito Santo, ele vai começar lembrando uma verdade fundamental para todo cristão, que o chamado vem de Deus. Então, Paulo ele vai se apresentar como apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Ele não começou, irmãos, essa história, eu não falo a história do livro, mas a história da vida dele como cristão. Ele não começou essa história por vontade própria. Ele não quis iniciar algo pelo a sua própria vontade. Não, foi Deus quem o chamou, foi Deus quem salvou e foi Deus que também o enviou. Então, o mesmo homem, se vocês lembrarem em Atos lá, o mesmo homem que perseguia a igreja, agora ele está escrevendo para a edificação da igreja que ele perseguia. Então, isso mostra, irmãos, que o evangelho não é sobre o que o homem faz. Não é isso, mas sim sobre o que Deus faz. Então, quando Paulo diz aqui nesse primeiro versículo, pela vontade de Deus, ele está dizendo mais ou menos assim: eu estou aqui por causa da graça, unicamente pela graça, não pelos meus méritos. E isso também vai valer para mim e para você. Nós estamos nesse ponto da nossa caminhada cristã porque Deus quis assim. Não é porque você bate no peito e fala assim: não, eu sou bom, eu sou um crentão mesmo. Cheguei aqui porque... Às vezes nem colocar Deus, né? Eu cheguei aqui porque eu sou bom. Acredito que não é o caso de vocês. Mas se isso passar no coração de vocês, lembre-se, não foi você que te trouxe sozinho com as suas pernas. Foi a graça soberana de Deus na sua vida. Não foi um acaso, não foi uma coincidência. Foi Deus, sua soberana vontade, que nos trouxe até aqui, nos trouxe até aonde estamos. E essa é a primeira grande verdade que Paulo fala em Efésios. Tudo começa em Deus. Então, o plano de salvação, o nascimento da igreja, o chamado do crente, o chamado do cristão, tudo vai nascer da soberana vontade do Pai. Então, nós vamos ver aqui em algumas exposições para frente e também em outras cartas, que antes que houvesse o mundo, antes que nós existíssemos, cada um aqui, antes de cada um existisse, Deus já havia decidido nos chamar para si em Cristo Jesus. Então, veja, irmãos, Paulo, ele estava preso quando ele escreveu isso. E é um negócio até interessante, porque ele estava preso, mas ele estava dizendo assim, eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Veja, o que traria para ele falar lá numa prisão que eu sou apóstolo de Cristo Jesus? Qual que seria o benefício? Ele era associado ao imperador romano? Ele ser apóstolo significa ter um cargo político lá no Império Romano? Não tinha nada. Mas ele não batia no peito, mas ele falava com convicção: sou apóstolo pela vontade de Deus, e escrevia aos irmãos. Porque mesmo naquela circunstância que ele estava, naquele momento, preso, praticamente indo para a morte, irmãos, ele sabia que Deus estava no controle, que o chamado dele de apóstolo continuava de pé, por isso que ele escrevia. Então, mesmo na situação, tente se colocar no lugar de Paulo agora. Você preso, possivelmente condenado à morte, você ainda tem a alegria de escrever para a edificação de outros irmãos seus. Então, coloque-se no lugar de Paulo. Irmãos, isso é fé. Não temendo o que irá acontecer com ele. E ele fazia isso, irmãos, nas circunstâncias mais difíceis. Ele sabia que Deus estava ajudando ele, estava com ele. E agora, trazendo para nós uma pequena aplicação. Quantas vezes
em meio às lutas, aos problemas que nós sofremos, nós acabamos esquecendo dessa grande verdade. Quantas vezes nós passamos por isso? Quando vem um problema financeiro, por exemplo, vem um problema de saúde, uma enfermidade, né? Quando a porta se fecha, quando uma oração demora para ser atendida. Ah, Senhor, por que está demorando tanto? Por que eu estou passando essa prova? Por que está acontecendo isso comigo ou com um membro da minha família? Irmãos, nós começamos a pensar de alguma certa maneira, será que Deus esqueceu de mim? Ou podemos razoar na nossa mente, nossa Senhor, por que está demorando tanto, Pai? Não é assim. Por quê? Até esse pouco de incredulidade, essas crises de fé que nós temos. E nós acabamos esquecendo das promessas de Deus. Então, mediante as situações que nos advêm, as situações que nos pressionam, temos essas crises. E essas crises nos fazem esquecer das promessas. Mas a carta que Paulo escreve aos Efésios, ela também começa nos lembrando de alguma coisa muito importante. Deus, ele não se esquece daquilo que ele começou. Deus é imutável. Deus não muda o seu plano. Aquele que ele chama, ele sustenta. Aquele que ele envia, ele capacita. E aquilo que ele promete, ele cumpre. Isso para nós, irmãos, deve ser um descanso, independente dos problemas que nós estejamos passando. Algo importante para nós lembrarmos também, irmãos, é que o chamado de Deus não é apenas para pastores. O chamado de Deus não é para missionários, para mestres ou para apóstolos. Apesar que apóstolo já não existe mais hoje, né? Apóstolo, uns teólogos falam, apóstolo bom é apóstolo morto, né? Então, vou retomar aqui, para os pastores, missionários ou mestres, o chamado não é só para eles. O chamado, irmãos, é para todo o seu povo. O chamado é para toda essa igreja, é para todo aquele que confessou Jesus como Senhor e Salvador. Então, cada crente aqui, nós vamos ver nessa carta, ao discorrer dela, que cada crente tem um lugar no reino de Deus. Cada crente tem uma função, uma ocupação. Cada membro tem um lugar no corpo. Talvez o seu chamado possa ser criar filhos para o Senhor, ensinar os seus filhos para ser filhos piedosos. Talvez o seu chamado seja servir na igreja de alguma forma, não somente na liderança, mas de alguma outra forma o corpo de Cristo a servir. Talvez o seu chamado seja consolar os aflitos, a ajudar aqueles que passam por problemas difíceis. Talvez o seu chamado seja sustentar um ministério, sustentar uma obra missionária. Talvez o seu chamado seja apenas testemunhar de Cristo no seu trabalho. E tudo isso, irmãos, é uma vocação divina. Tudo isso é aquilo que Deus colocou para que o seu povo fizesse. Então, Deus não chama apenas para cargos, não chama apenas para ministérios, não chama apenas para lideranças. Ele chama os seus filhos para viverem vidas que o glorifiquem. Viver para a glória dele. Como Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, 10, cada um de nós aqui também podemos dizer isso. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Tudo que eu faço é para a sua glória. Então lembre, no seu trabalho lá, o que você faz é para a glória de Deus. Qualquer coisa que você faça deve ser para a glória de Deus. Então o apóstolo ele vai começar com essa pequena frase no primeiro versículo aí, porque ele quer que a igreja lembre o que ele já ensinou. Lembrando que Paulo já tinha passado por Efésios e agora ele escreve aos Efésios, certo? Então ele ensinou aqui uma coisa que é importantíssima. A vida cristã, ela não começa em nós. A vida cristã não é fruto da sua própria decisão. A sua vida que você hoje tem em Cristo não é fruto das suas ações, mas somente da vontade graciosa do Pai. Então essa carta de Paulo aos Efésios é uma carta que começa com a soberania de Deus e termina com a fidelidade do crente. E nesse meio aí temos a graça que nos sustenta. Se o chamado vem de Deus, então isso significa que a nossa identidade também não é construída por nós mesmos. Nós não viemos por nossa própria vontade. Deus nos chamou para si. Então, o próprio Deus constrói essa identidade para nós também. O mundo tenta dizer quem nós somos. O mundo tenta trazer para a gente aquilo que nós devemos ser, aquilo que nós devemos nos moldar. Quer mudar e moldar o nosso valor e também o nosso propósito. Mas Paulo vai nos lembrar agora que a verdadeira identidade do cristão, do crente, é de Cristo Jesus. Ela vem de Cristo Jesus. Então, o segundo ponto, a identidade vem de Cristo.
a segunda parte do versículo 1, acompanha aí, ó. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então agora Paulo vai voltar para aqueles que estão recebendo a carta, os irmãos de Éfeso, aos Efésios, né? Ele vai dizer assim, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então essas palavras, ela vai mostrar duas realidades para a gente. A primeira é que nós estamos em um lugar físico, Éfeso, eles estão em um lugar físico, mas também uma realidade espiritual, em Cristo Jesus, fiéis em Cristo Jesus. Então, os cristãos de Éfeso, eles viviam em uma cidade muito idólatra, uma cidade pagã, cheia de templos, de feitiçarias. Mas Paulo o chama, veja bem, irmãos, Paulo sabia onde eles estavam, um lugar ali que era totalmente idólatra. Mas Paulo vai chamar esses irmãos de santos e fiéis. E isso aqui é muito poderoso para esses irmãos, para todos nós. Eles estavam em Éfeso, mas espiritualmente eles viviam em Cristo Jesus. Olha só. E aqui é que começa a nossa verdadeira identidade, a verdadeira identidade do cristão. Paulo não diz assim, aos fortes, aos experientes, aos bonitões ou bonitonas, aos inteligentes. Não, ele não fala isso. Aos santos e fiéis. Então, já sabemos, já ouvimos que ser santo não é ser perfeito, ok? Primeiro aí, ninguém aqui é perfeito. Ser santo é ser separado. É alguém que pertence a Deus, vivendo no mundo no qual ele não pertence, beleza? E ser fiel, irmãos, que Paulo vai falar também ali, é permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor te convoca, te chama e te pressiona a desistir. Isso é ser fiel. Então essas duas palavras, santos e fiéis, ela vai descrever o mesmo povo. Aqueles que foram separados por Deus são também aqueles que perseveram em Deus. Isso não tem como ficar separado. E a razão disso, irmão, está logo depois, quando ele fala assim no final, ó. Cadê aqui? Abençoado, estou lendo a parte de baixo aqui. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Tudo isso é devido ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, tudo vai finalizar, vai chegar ao fim em Cristo Jesus. Essa pequena expressão, em Cristo, como eu já falei, ela é o coração de toda essa carta. Em Efésios, nessa carta, ela vai aparecer mais de 30 vezes. Repetidas vezes, em todos os capítulos, ela vai passar aqui. E por que ela aparece tantas vezes nos capítulos? É porque ela é uma palavra que ela vai definir o que o cristão é. Então, ser cristão não é apenas você crer em Jesus. Não é apenas você crer que Jesus foi um homem que realmente existiu. Não é você somente, por mais ainda que a pessoa seja religiosa de certa forma, ser um cristão não é você acreditar que Jesus, ele veio no mundo de uma virgem, ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou, e ao terceiro dia ressuscitou, e depois ressuscitou e foi ao céu. Tá bom, isso é verdade, nós temos que crer nisso, mas não é apenas isso. É você, irmãos, estar unido com ele de fato. Não é apenas crer nessas verdades, é você estar unido a ele, crendo nessas verdades, viver a sua vida a partir dessa verdade, e depender completamente dele. Então, cristão é isso, é você ser dependente, é você depositar todas as suas esperanças em Cristo Jesus. Então, veja bem, tudo que o crente tudo que você é por causa de Cristo. Tudo, tudo, tudo. Tudo que o crente tem, eu não falo de coisas materiais, tá? Tudo que você tem é por causa de Cristo. Tudo aquilo que você foi abençoado é por causa de Cristo. Tudo que o crente faz, e aqui vai ser o ponto de chave virada aqui. Então, se tudo que eu tenho, se tudo que eu sou é por causa de Cristo, então tudo que eu faço deve ser para Cristo. Quando Paulo ele escreve em Éfeso e em Cristo, ele está mostrando que o cristão vive em dois lugares ao mesmo tempo. Então, fisicamente, em Éfeso, beleza? Fisicamente, em Éfeso. Espiritualmente, em Cristo. Nós aqui, fisicamente, em Cambará. Estamos fisicamente em Cambará. Espiritualmente, nós estamos em Cristo Jesus.
Isso muda, irmãos, completamente a maneira de como nós vamos enxergar a vida. Isso é muito importante. Você pode morar numa cidade pequena, como Cambará. Você pode ter uma rotina comum, uma rotina simples, um trabalho simples. Você pode ser totalmente simples, vamos dizer assim, em todas as esferas da sua vida. Mas espiritualmente, irmãos, você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Assim como nós vamos ver em alguma exposição para frente em Efésios 2, versículo 6. É o que a gente leu no início do culto hoje. Então lembre, você pode se colocar num lugar simples, viver uma vida simples, mas em Cristo Jesus, irmão, é totalmente diferente. Isso vai mudar completamente a nossa visão de vida. Isso quer dizer que a sua história, ela é maior do que você enxerga. Muito maior, irmão, muito maior. E isso é a base também da nossa segurança. Então, o mundo pode mudar, as pessoas podem falhar, as circunstâncias podem se tornar difíceis, mas quem está em Cristo Jesus está firme. Amém? Então, veja, irmãos, essa identidade, nós vamos ver muito isso em Efésios 2, quando a gente chegar nessas exposições. Mas essa identidade que nós temos em Cristo Jesus, ela não se conquista. Você não consegue com sua própria mão. Você recebeu. Você recebe. Essa identidade você recebe. Então não é fruto do seu esforço, é resultado da graça. É um presente merecido. Você não é santo porque você é bom. Você não é santo porque você bate no peito e fala, eu consigo. Não, não é. Você é santo porque você pertence a Cristo. Unicamente por causa disso. E você não é fiel porque você é forte. Os irmãos podem ser fortes fisicamente, as irmãs podem ser fortes fisicamente. Mas você não é fiel porque você tem alguma coisa para falar que é por você. Você é fiel unicamente porque Cristo te sustenta. E isso, irmãos, já nos coloca num estado que, eu não tenho mérito nenhum nisso. Então, para você entender que você não tem mérito em nada do que você faz diante de Deus. Talvez alguém aqui, ou se não for agora, na sua vida, na sua caminhada cristã, pode se sentir cansado, pode se sentir inseguro, sem entender bem o que Deus está fazendo nesse momento, ou quando isso acontecer. Mas você tem que lembrar, irmãos, vocês estão em Cristo Jesus. E isso é totalmente diferente. Diante das situações que nós possamos viver, seja elas mais difíceis possíveis, vocês estão em Cristo Jesus. E isso modifica a nossa visão. Isso modifica como nós recebemos aquilo que o Senhor, pela sua vontade, faz que nós vivamos. Então, essa é a verdade que Paulo quer que entre no coração da igreja de Efésios e também na igreja de Cristo no geral. Cristo não é definido pelo lugar aonde nós vivemos, mas nós, os cristãos, somos definidos por aquele em quem nós vivemos. Em quem nós vivemos? Cristo Jesus. A nossa identidade vem dele. Então a cidade pode ser Éfeso, a cidade pode ser Cambará, pode ser Andirá, Jacarezinho, pode ser São Paulo, pode ser qualquer outra. Mas o endereço do cristão é sempre o mesmo. O endereço espiritual, vamos dizer assim, em Cristo Jesus. Então, já vimos que o chamado vem de Deus. E a nossa identidade vem de Cristo. Então, o terceiro ponto é nos lembrar que a bênção vem do Pai. É justamente o título do terceiro ponto. Paulo vai nos mostrar que a bênção vem do Pai. E se as crianças não desenharam ainda, agora pode ser que seja um bom momento para vocês desenhar, tá? Diz assim o segundo versículo, vamos ler inteiro aqui. Graça a vós outro e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo vai terminar a saudação, irmãos, com uma frase curta, mas muito profunda. Ele faz assim, mas eu vou resumir aqui. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, duas palavras, graça e paz. Elas são um resumo de todo o Evangelho. Então, tudo o que Deus fez por nós está contido nessas duas palavras que todo dia nós falamos. Graça e paz, graça e paz, graça e paz, graça e paz. Tudo está nessas duas palavras. Então, irmãos, a graça é o começo da vida cristã. Graça é o início da nossa caminhada. E a paz é o resultado que vem dessa vida cristã. Graça, como a gente já viu várias e várias vezes, é o favor merecido de Deus.
Graça é o favor imerecido de Deus. E é Ele, irmãos, o Pai, nos dando aquilo que nós não merecemos. Se não me engano, as irmãs estudaram esses dias de misericórdia, né? Uma coisa assim, né? Que misericórdia é Deus não dar o que nós merecemos, e graça é Deus dar aquilo que nós não merecemos. É isso, né? É até meio confuso, mas é exatamente isso aí. Então, graça é o favor imerecido de Deus, né? O que nós merecemos? Nós não merecemos isso, mas o que nós recebemos, na verdade? Nós não merecemos, mas recebemos o quê? Perdão, salvação e uma vida nova. Nós não merecemos isso, mas recebemos. E se não fosse pela graça, os irmãos podem concordar, ninguém aqui estaria reunido hoje de manhã aqui orando, louvando e adorando o Senhor. Se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui. Então, tudo que somos e temos vai começar pela graça de Deus, pela graça derramada sobre nós. Mas Paulo também vai falar depois da segunda palavrinha, paz. E paz, irmãos, veja bem, essa é a definição comum, né? Mas não é simplesmente a ausência de problemas. A gente entende que paz é quando está tudo certinho, tudo tranquilo, dinheiro na conta, família tudo bem, sem briga, trabalho ok. Então, paz, normalmente nós colocamos que isso é quando está sem problemas, né? É a certeza, na verdade, paz é a certeza de que mesmo nos mais dificultosos problemas que nós possamos passar, Deus ainda está conosco. Então, isso é a paz. De saber que Deus está comigo, Deus está com você, independente da situação difícil que a gente está passando. Então, paz é o resultado da graça. Paz vai ser o resultado dela. Então, quem recebe a graça de Deus, vive em paz com Deus, vive em paz consigo mesmo e também com os outros. Isso é maravilhoso. Note também, irmãos, que aqui no início da carta, no versículo 3, né? Nós estamos, no versículo 2. Note que Paulo ele não vai falar assim, graça e paz, como se diz assim, bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz. Ele não fala de um jeito comum. Ele não está falando de um jeito que normalmente nós falamos. Ele está declarando aqui uma bênção real, uma bênção verdadeira. Essas palavras, irmãos, ela tem um peso espiritual, porque ela vem, como diz aqui no texto, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então não é uma simples repetição de saudação, é uma bênção que ele está declarando ali. Paulo está dizendo mais ou menos assim, eu clamo para que a graça do Pai e a paz do Filho governem o coração de vocês. Ele começa a carta já falando isso. E aqui, só para os irmãos entenderem, tem uma ordem. Ele fala graça e paz. Não é? Primeiro a graça, depois a paz. Então, a paz, ela nunca vem antes da graça. Irmãos, isso aqui é muito importante a gente entender, porque a gente pode, durante a nossa caminhada, ter esses momentos de crise e começar a pensar isso. Então, somente quem foi alcançado pela graça pode experimentar a paz verdadeira. Somente quem foi alcançado pela graça. É por isso que tem tantas pessoas no mundo aí, se a gente olhar para ele assim, tem tudo que a gente olha para aquelas pessoas, a vida deles assim é perfeita. Ele tem tudo que alguém no mundo poderia ter, ele tem tudo. Mas vocês percebem que mesmo essas pessoas, elas ainda não têm paz. Por quê? Porque elas ainda não foram alcançadas pela graça. Essa está a grande diferença. Às vezes a gente vê aquele pobre, aquela pessoa que é excluída da sociedade, mas tem Cristo vivendo numa alegria tremenda. E aquela pessoa que tem tudo na vida, tudo que aquelas pessoas gostariam de ter, só que ele não tem aquela paz. Por isso que muitos, eles se aprofundam nos seus próprios pecados, aquilo que o poder e o dinheiro pode trazer para eles. Então, primeiro vem a graça e depois vem a paz. Paulo quer que os efésios e também toda a sua igreja, como nós aqui, saibam que essas bênçãos, elas não são conquistadas, mas elas sim são recebidas. Elas não estão em rituais, religiões ou sentimentos, né? Mas ela está unicamente na pessoa de Cristo Jesus. Essa graça e essa paz que Paulo fala aqui, você vai encontrar somente na pessoa de Cristo. Não há outro lugar que você encontre. Então, a graça vem do Pai por meio do Filho e é aplicada em nosso coração por meio do Espírito. Então, irmãos, Deus é a fonte, Cristo é o meio e o Espírito é quem faz essa graça e essa paz encher o coração do crente. E aqui tem uma ilustração legal. Se as crianças não desenhou, quem sabe pode ajudar aqui agora. Pensa comigo aí, uma ilustração. Imagine que
imagina uma montanha muito grande. E nessa montanha tem uma fonte de água. O que é uma fonte de água? É onde os rios nascem, vamos dizer assim. Muito pergunta, onde o rio começa a nascer? É justamente de uma fonte. Então imagine que em uma certa montanha tem uma fonte de água, e essa fonte ela começa a descer, forma um riacho e vai nutrindo todo o lugar onde essa água passa. Vai nutrindo toda a terra ali. Então, veja bem, aonde essa água passa, há muita vida, há muito verde, há muitos frutos, ok? Se essa fonte se seca lá no alto da montanha, aquela terra ela vai parar de produzir. Ela vai, com o tempo, secar, certo? E é exatamente isso com a graça e a paz que vem de Deus. Então, a fonte, podemos entender que é o próprio Deus. Esse riacho que nutre toda a terra é a graça. E essa terra é a vida do crente, vamos dizer assim. Então, se nós estivermos ligados a essa fonte, a água nunca vai faltar para o crente. E assim, esse crente, essa terra, vai ser muito verde, vai ter muito fruto. E com isso, então, com esses frutos, com esse verde, nós vamos desfrutar da verdadeira paz. Então, nós devemos estar ligados a essa fonte. E também, novamente, pode ser que durante a nossa jornada de vida cristã, a gente pode se sentir seco, vamos dizer assim, nos sentir seco, sem alegria, sem paz. Talvez os irmãos podem estar passando por esse momento agora. Parece que eu estou distante do Pai, parece que eu estou distante da fonte, parece que eu não estou usufruindo desse riacho de água. Eu estou servindo a Deus, não falta os cultos, eu tenho os meus compromissos, eu estou orando, eu estou na leitura da Bíblia, falho um dia, falho o outro, tudo, mas eu estou me sentindo cansado, eu estou me sentindo sobrecarregado. Irmãos, o que Paulo escreve aos Efésios aqui, já de início, é nos lembrar que essa fonte ainda está jorrando, ou melhor, ela está jorrando para os seus filhos. E nós temos nessa fonte aquilo que nós necessitamos. A graça de Deus, ela continua fluindo e ela continuará fluindo para os seus filhos. E ela é suficiente para regar a nossa terra. Ela é suficiente para renovar a nossa alma. Isso nós podemos ter descanso. Então, antes de Paulo entrar nas grandes verdades que nós vamos ver a partir da próxima exposição, eleição, redenção, santificação, casamento, batalha espiritual, né, que toda a carta de Efésios relata, Paulo começa abençoando a igreja com essas duas palavras, graça e paz. Porque sem graça não há vida no evangelho, não há vida transformada. E sem paz não há descanso, sem paz não há uma vida verdadeira. Então essas duas palavras são o início e o fim da vida cristã. Começamos pela graça e terminamos na paz. E tudo vem da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Para concluir, irmãos, essas duas frases, esses dois versículos que nós lemos, Paulo nos mostrou o que será o coração de toda essa carta, né? Primeiro, ele nos lembrou que o chamado vem de Deus. Isso quer dizer que tudo que nós somos começa na vontade dele. Tudo, exatamente tudo. Nós não viemos a Cristo por acaso, nós fomos alcançados por uma graça que nos escolheu antes da fundação do mundo. A nossa vida, então, tem direção, tem propósito e tem sentido, porque Deus é quem conduz a nossa história. Não é somente as minhas mãos que vai guiando isso, é Deus. Deus também, por Paulo, nos ensinou que a nossa identidade vem de Cristo. Nós vivemos em Éfeso, mas pertencemos a Cristo Jesus. Nós vivemos em Cambará, espiritualmente estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, o mundo vai querer nos rotular durante toda a nossa vida. Ele vai tentar dizer quem nós somos, vai tentar colocar sobre nós aquilo que o mundo fala, mas, veja bem, a cruz já definiu quem você é. A cruz já respondeu o que você é, a sua identidade. Nós somos santos, fiéis e amados, não porque nós merecemos, mas porque estamos em Cristo Jesus. E no último ponto que nós acabamos de ver, Deus, por Paulo, também nos mostrou que a bênção vem do Pai. Graça e paz, essas duas palavras simples, mas que carregam todo o Evangelho. Graça é Deus vindo até nós. Paz é o resultado de termos sido encontrados por eles. Então, quem recebe a graça, vive em paz. Ok? Quem recebe a graça, vive em paz.
Essa é a base da carta aos Efésios. E é também a base da fé do cristão. O chamado vem de Deus, a identidade vem de Cristo, e a bênção vem do Pai. Tudo começa e vai terminar no Pai Celestial. Então, irmãos, por isso o convite que eu trago para os irmãos nesse dia, como igreja, né, é que nós entramos nessa jornada sobre a carta de Efésios com o coração aberto para entender. Porque são muitos conceitos teológicos profundos, mas são realidades, são conceitos teológicos profundos extremamente importantes para todo crente que está aqui. Extremamente importante para você e para mim. Tá? Então, a cada domingo nessa série, nós vamos enxergar um pouco mais a beleza de Cristo. Nós vamos descobrir o que significa viver em Cristo e ter essa nova vida, fazer parte de uma nova família e carregar também uma esperança futura, uma esperança eterna. Essa carta de Efésios, ela não eu não quero que os irmãos venham só com esse pensamento de vamos aprender, vamos estudar a carta de Efésios. Não é simplesmente um texto para que a gente estuda, mas essa carta, ela traz uma verdade que serve como espelho para o nosso coração. E também um convite para que sejamos santos. Veja bem, ela vai nos mostrar durante esses meses, nós vamos ver o que Deus fez por nós e também o que Ele espera de nós. Como nós devemos viver a nossa vida. Isso vocês vão ver a partir da segunda parte da carta, o quão prático é isso, muito prático. Então, ela nos lembra também, essa carta de Paulo aos Efésios, que o Evangelho não é uma ideia, uma simples ideia para entender, mas é um conceito para viver. É eles falam assim, ideologias, né? Mas é uma vida para se viver mediante o Evangelho. Então, irmãos, que o nosso coração se prepare para essas exposições, que a cada sermão seja então como um degrau nessa escada de graça, vamos pensar assim, nos levando a conhecer mais e mais a Deus em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Amém?